Senhores, já na sequência, por favor, convido agora Yasmin Brito, da Clamper, por favor, agora. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Yasmin, eu sou da Clamper, sou engenheira eletricista também, e eu vim aqui, estou muito feliz em participar de mais um fórum, principalmente numa cidade que eu não conhecia, né, que é Campo Grande. E eu vou falar um pouquinho sobre surto, sobre a gente entender até que ponto, né, isso está presente em nossas vidas. E aí, para apresentar para vocês de forma bem rápida, a Clamper é uma empresa especialista em DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos. Né? Nós somos uma empresa, eu até brinco bastante, Márcio também, que nós somos uma empresa de um produto só. Há 30 anos, né, são desde 1991, fazendo um produto só. Então, de fato, somos especialistas na fabricação, desenvolvimento e criação mesmo desses produtos. E uma empresa também líder de mercado. E aí, só de curiosidade, a gente vai ter em Minas, né, em novembro, a feira. E só para vocês conhecerem, quem gosta desse mundo aí de laboratório, de engenharia, nós estamos com um novo laboratório. Ele se tornou o maior laboratório da América Latina em simulação de surtos. E ele tem uma capacidade de simular surtos de até 250 mil amperes. Então, assim, faz um barulhinho, é um negócio bem interessante de se ver ao vivo. Então, já abro aí só para vocês conhecerem. Esse é o simulador de surto, então só para vocês conhecerem aí, e já aberta a visita para conhecer a nossa filial, a nossa sede. Nós estamos situados em Minas Gerais. Não tem o sotaque não, mas estamos situados em Minas Gerais, então fica aberta aí o convite. Mas, pessoal, eu vim dar uma visão para vocês do que são os surtos elétricos, né? A gente entende que surtos elétricos, eles são um evento, né, uma elevação brusca na tensão nominal da rede, 127, 220, que é o que é comum, seguido por um decréscimo lento, né, o que causa vários danos nos sistemas elétricos. Para vocês terem uma visão, a gente entende, né, que a frequência nominal da rede é de 50 a 60 Hz, e nos surtos, né, com a presença de surtos, isso vai para kHz. Né, essa frequência da rede, ela passa para kHz. Então, de fato, são danos, né, é causado nos sistemas danos bem expressivos. Bom, mas quais são as causas, né, desses surtos elétricos? E o que a gente mais fala sobre as descargas atmosféricas, né, de fato, os raios, eles representam apenas 15% da origem dos surtos. A gente até vê que parece ser a principal causa, mas não. Eles só representam 15%. 5% é do chaveamento de rede elétrica e 80% é de liga e desliga de motores. E aí, quando eu falo, pessoal, de liga e desliga de motores, eu estou falando do elevador, que de fato é um motor, né, um dos maiores motores, mas eu estou falando também de máquina de lavar. Né? Então, está presente os surtos, né, e todos os danos que ele causa nos sistemas, ele é muito mais comum, seja na instalação fotovoltaica, seja na residência, ele é muito mais comum do que a gente imagina. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, falando de raios, falando das descargas atmosféricas, por serem os surtos de maior intensidade, de fato, né, tem-se no Brasil, o Brasil é um país que tem, não sei se vocês têm essa visão, mas ele é um país com maior incidência de raios do mundo. Ele tem uma das maiores incidências de raios do mundo. Estima-se que são cerca de 78 milhões de raios por ano. E a gente fez uma pesquisa junto a algumas concessionárias de energia e telecom, que há 1 bilhão em prejuízos. Então, é algo muito significativo, é algo muito expressivo, que está muito próximo, né, ao nosso dia a dia, vamos dizer assim. Bom, e continuando falando de descargas atmosféricas, mas Yasmin, isso é próximo, isso acontece, eu não vejo isso com tanta frequência, eu não vejo falar tanto disso, a gente acaba vendo até na televisão, às vezes, isso é comum às nossas instalações, seja fotovoltaica, seja na minha casa, por exemplo. Nós temos 2 tipos de descargas atmosféricas. As descargas atmosféricas diretas, elas são consideradas aquelas que são direto na instalação, né? Então você vai ver, né, passa na televisão, é de fato um evento atípico, né? Você vai ver essa descarga acontecendo. E as descargas indiretas, que é as descargas que acontecem até 500 metros em qualquer direção da instalação.
Então, nós temos essa divisão em dois tipos, descarga direta e descarga indireta. E aí, pegando uma instalação fotovoltaica de uma área, né, bem simples, aqui eu tenho 288 metros quadrados, e aí eu tenho uma visão de NG. O que é esse NG, pessoal? É o índice de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. É bem interessante porque existe um site, e aí só de curiosidade, depois vocês dão uma olhada, que chama ELAT, e ele dá uma visão de qual é o índice de descargas atmosféricas de acordo com a cidade. A minha cidade tem 7 mil habitantes, pessoal, então, assim, ela está lá. Então, qualquer cidade do Brasil, ele vai te dar essa visão. E aí nós pegamos uma média bem simples, tá? Nós não consideramos nenhuma cidade aqui. Nós pegamos uma média bem simples de 7 descargas por quilômetro quadrado por ano. Isso vai mudar muito de região para região. Vou dar um exemplo para vocês que em Manaus, né, que a gente tem uma visão, pelo menos por alto, que é a maior índice de descargas atmosféricas do Brasil é 15. Esse número é 15 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Mas em Florianópolis, por exemplo, é 2. Para vocês verem, né, pela visão mesmo de como é o Brasil, como há diferenciação de região para região, de acordo com a expansão, né, o tamanho mesmo que a gente tem de área aí. E aí, falando considerando essa área, né, de 288 metros quadrados, e é esse índice, e aí para a gente fazer uma comparação, a Alemanha, que a gente tem como referência mesmo, né, em relação a tantos recursos, a ter uma energia fotovoltaica em expansão e crescente, ela tem esse mesmo índice de 4. Então, há uma diferença bem significativa para a gente entender o quanto isso é impactante no Brasil, tá? E aí, pegando essa área, uma área comum de uma usina, de 288 metros quadrados, a gente tem que o período entre descargas atmosféricas diretas, que vai acontecer direto na instalação, é 496 anos. A cada 496 anos, você vai ter uma descarga direta na sua instalação. Você vai ganhar na Mega Sena, né? De fato, isso aqui é algo que não se espera que você veja, tá? Tanto que a gente tem a notícia, então é algo que não se espera que aconteça em vida, vamos dizer assim. Já considerando essa mesma área, tá, pessoal? Esse mesmo NG, né, de 7 descargas por quilômetro quadrado por ano, e pegando essa mesma área de 288 metros quadrados e falando das descargas indiretas, que é as descargas que acontecem até 500 metros, né, em qualquer um dos lados da instalação, esse número ele reduz drasticamente. Eu tenho que, a cada 2 meses, a sua instalação, seja ela fotovoltaica ou a sua própria casa, ela está sujeita a surtos elétricos. Tá? E vou dar um exemplo para vocês, até comentei mais cedo aqui, estava conversando, eu estou numa residência, deu 1 ano que eu estou nessa residência, e aí esse é um prédio de 3 andares, bem simples, e quando tinha 6 meses, eu abri a minha caixinha, só de curiosidade, para ver. E aí o DPS ele já estava com a tarjeta vermelha. É que o DPS não presta, ele é ruim? Não. Ele, de fato, trabalhou o suficiente, ele chegou no fim de vida útil dele. Mas, Yasmin, como que eu vou ter essa visão? Infelizmente, a gente não tem como prever e ver a olho nu, com tanta facilidade, os surtos indiretos. Né? É se prevenir. Né? A gente não tem como ver e se prevenir de fato. Mas aí eu abri essa caixinha e há 6 meses ele já tinha chegado no final de vida útil. Esse prédio que eu moro, ele tem uma área muito pequena e ele tem elevador. Então, ao liga e desliga de motor, seja na minha casa, pela máquina, por outros equipamentos, e também pelo elevador. Então, ele já tinha chegado no fim de vida útil. E aí, para vocês terem uma visão mesmo, quanto isso é próximo, né, das nossas instalações, dos sistemas fotovoltaicos, o quanto isso é presente. Bom, e aí o Márcio vai trazer isso mais esmiuçado para a gente, mas eu só quis dar uma visão para vocês. Existem 3 tipos de DPS, né? Há umas diferenciações. E, Yasmin, por que eu encontro no mercado, às vezes, um preço variado, algo nesse sentido? Hoje, né, a gente viu que há diferença entre descargas atmosféricas diretas e indiretas.
Eu tenho DPS classe 1, de fato um DPS mais robusto, para as descargas atmosféricas diretas, né? Ele drena, né, esses surtos de nuvem solo. Ele limita essa tensão, né, a níveis seguros entre essas descargas atmosféricas diretas. Eu tenho classe 2, né, que são os mais comuns, como a gente viu, que trata os surtos por descargas atmosféricas indiretas. E eu tenho classe 3, que a gente chama de proteção fina, que é aquela que vai rente mesmo ao equipamento, né? A gente tem a linha Pocket, que vai direto no seu equipamento, na sua televisão, no seu computador. Então, você tem essa proteção mais fina, né? Então, todas essas podem ser coordenadas, né? Os DPS eles podem ser coordenados e, dependendo da área da sua instalação, da análise de risco que você fizer, você vai ter a utilização até mesmo dos 3 DPS. E aí, falando um pouquinho da norma, né? Trazendo essa visão de norma mesmo, e aí a visão também de onde esse DPS está no nosso sistema, né? Eu tenho para proteção CC, né, entre o inversor e o painel, protegendo os inversores e os módulos, né? O DPS é o string box de corrente contínua, e protegendo, né, a minha linha CA, o meu lado CA, entre o inversor e o quadro de distribuição, eu tenho o DPS e a string box CA. Tá? E o que eu quero trazer aí? A norma diz, né, a 61643, o traço eu lembro para vocês depois, mas a norma diz que a cada 10 metros, né, é necessário uma duplicada da proteção. Ou seja, se eu tenho aqui mais de 10 metros, eu preciso considerar uma nova proteção. É difícil pensar nisso porque não se, né, um cabo solar é um cabo diferente, né? Então é difícil pensar que você vai deixar essa distância entre o sistema, mas a norma traz isso, né? E aqui, da mesma forma, nós consideramos que aqui, entre 1, 4 e 2, eu tenho DPS classe 2, para tratar, de fato, surtos indiretos, né? Porque eu não tenho... E aqui no quadro primário, a gente trabalha com DPS classe 1, né? Porque se eu tenho alguém que está sujeito a receber descargas atmosféricas diretas, ele estaria no meu quadro primário. Então, para tratar isso, para evitar, eu trabalho com o DPS classe 1 aqui no meu número 3. E mais uma informação que a norma traz, que é imprescindível, é sobre a equipopotencialização, né? Sobre, de fato, o sistema de aterramento está no mesmo nível, vamos dizer assim, né? O sistema de aterramento local, né, do sistema fotovoltaico está no mesmo nível do sistema de aterramento principal da instalação. Tá? Isso é imprescindível para que você não tenha diferenças mesmo de potencial. Então, é imprescindível, é isso que a norma traz sobre a equipopotencialização. Só essa visão para vocês terem aí. Bom, mas vou entrar numa seara agora que muito se tem falado, é algo que, né, a gente tem discutido nos fóruns e tudo, que é sobre a proteção interna ao inversor. Pessoal, como a gente viu, os surtos acontecem o tempo inteiro. Né? A todo momento, as nossas instalações, sejam fotovoltaicas ou seja residenciais, estão sujeitas aos surtos. E aí, todo equipamento, né, prevendo isso, todo equipamento eletroeletrônico, por norma, ele tem um nível de proteção aos surtos. Seja o meu computador, seja a minha televisão, seja o meu inversor. Então, por norma, todo equipamento eletroeletrônico ele tem esse nível de proteção. Tá? Só que, em geral, essas proteções, elas têm uma capacidade muito pequena e, consequentemente, uma vida útil muito pequena. Por quê? Porque elas não são, em si, um DPS. Né? Elas são, em geral, claro, tem as exceções, mas uma placa de circuito impresso. Né? E essa placa de circuito impresso ela tem um varistor, para vocês terem uma visão, né? Que faz a proteção dos sistemas. Já o DPS tem 3. Então, só para vocês terem uma visão aí de quanto há essa diferença. E o que a gente fala muito é sobre trazer o surto para dentro do ambiente do inversor. É aí que está a questão. Eu não consigo garantir, né, que o meu inversor, esse casamento que a gente está fazendo de 25 anos,
15 anos, 10 anos, ele vai conseguir cumprir essa vida útil, né, fazer de fato que ele tenha 25 anos, sendo que eu estou trazendo todas as vezes o surto para dentro do ambiente do inversor. Então, esse ponto que a gente tem essa visão. E o que nós recomendamos? Né? A proteção coordenada. É interessante que o inversor ele tenha essa proteção? Perfeitamente. Mas que não se deixe de usar uma proteção externa ao inversor. Que não se deixe de proteger o inversor contra os surtos de forma externa. E aí, por que da string box? Né? A string box ela é essencial para a proteção contra esses surtos, porque ela vai limitar o seu equipamento a níveis seguros de tensão, ela vai limitar a tensão e a corrente a níveis seguros, que a gente falou lá atrás, suportados pelo equipamento, e ela vai possibilitar essa proteção coordenada. Então, por isso a gente usa. E aqui a gente vai falar, dar uma visão para vocês assim, sobre a importância da proteção externa. O primeiro é que ela possibilita um distanciamento entre o inversor e a linha energizada. Aqui eu estou falando de segurança, viu, pessoal? Segurança para a equipe de manutenção, segurança para a equipe de instalação. Então, eu estou falando de segurança aqui. O que eu havia comentado, ela possibilita o uso de dispositivos de proteção contra surtos. Por que eu estou falando isso? Porque lá atrás a gente viu que é circuito impresso em geral. Então, eu tenho uma capacidade menor, eu tenho, consequentemente, uma vida útil menor. E o que eu mais gosto, se eu fosse eleger, era, de fato, esse, que é possibilitar o tratamento do surto em ambiente externo. Eu não trago o problema para dentro do meu inversor. Eu não trago todo o surto, né, para dentro do meu inversor e vai recebendo pancada ao longo do tempo. Independência técnica, logística e financeira dos fabricantes de inversores. Então, hoje, né, para se fazer essa troca, em geral, para se fazer essa troca dessa placa de circuito impresso, é necessário parar a produção, né, e sim levar para garantia, não sei a média de tempo aí que os fabricantes estão pedindo. Então, você fica livre, né, e acha com muita facilidade, seja um DPS, seja uma string box da Clamper, você tem muito acesso, um acesso disponível com facilidade para se adquirir. Então, de fato, essa disponibilidade mesmo no mercado nacional e a preços acessíveis. E, por último, né, você permite, o DPS da Clamper, ele permite que você veja quando chega no fim de vida útil. Né, e não há necessidade de abertura do invólucro para substituição. Ou seja, com o sistema energizado, você consegue fazer essa troca, o que gera facilidade, segurança, às equipes de instalação, de manutenção. Então, há todos esses pontos aí positivos. E uma informação que eu tive, eu não tinha até essa visão antes, é que quando as marcas de inversores, e é bom vocês terem essa visão e até questionarem, né, os fabricantes de inversores, a verificação da garantia e as surtos por descargas atmosféricas, a garantia não tem que cobrir. É importante vocês terem essa visão, porque eu não tinha... Eu pensei, gente, carro também, isso é totalmente comum, não é que a marca de inversor, o fabricante, ele está fazendo algo fora da curva, é totalmente comum, porque até as próprias seguradoras de veículos têm essa visão. Então, quando eles entendem que é por eventos naturais, né, que é o que o nome diz, quando eles entendem que é por eventos naturais, não há... Claro, vai de fabricante para fabricante, mas não há obrigatoriedade de conseguir a garantia, né? De se fazer a garantia. E aí aqui é só para quem quiser ter uma visão de norma, mais para a foto mesmo, a gente tem algumas normas bem pautadas que regem, né, os sistemas, tanto para CA quanto para CC, então só para vocês terem essa visão, se alguém precisar eu passo posteriormente também. E as novidades, né, da Clamper, a gente está trabalhando agora com a string box com conector, né, para facilidade mesmo, né, a gente está com a Anfenol também. Então, para ter essa facilidade, para quem já trabalha com conector MC4, vir com o conector já na string box. O DPS CC 1.500 volts, nós estamos vendo aí o aumento de tensão nos sistemas, tanto de micro, mini, quanto DC, então a gente está com DPS de 1.500 volts para corrente contínua também. E aqui é a proteção CA montada, né? Pensando na facilidade de quem monta essa caixa CA aí, a gente lançou ela montada.
grau de proteção IP65, nós temos vários modelos de disjuntores bipolar, tripolar, então, para vocês terem essa visão, eu estou até com uma lá embaixo, se alguém quiser ver, entender como é esse novo produto aí, eu estou à disposição. A gente tinha acabado. Pessoal, mineiro fala um pouco rápido, né? Então vocês me desculpem. Qualquer dúvida eu estou à disposição, o tempo é curtinho também, mas eu agradeço desde já.